Olá, seja muito bem-vindo ao PodMed Plus, nosso podcast sobre saúde. A gente está no finalzinho de novembro, mas ainda vale a pena falar sobre o Novembro Azul. Aliás, a gente vai falar sobre a saúde masculina, algo que deve ser discutido uma vida inteira, né? E não só em um momento como novembro. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gabriel Eluani, médico urologista, e Dr. Roberto Altoff, médico radiologista, para bater esse papo com a gente. Tudo bom, doutores? Sejam bem-vindos. Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa parte de saúde masculina como um todo. A gente vai conversar bastante em todas as áreas, voltado para câncer, voltado para performance sexual, voltado para o dia a dia. E é muito importante a gente dividir essas áreas com os outros colegas, no caso aqui o Dr. Roberto, que é radiologista, que vai incrementar bastante toda essa nossa avaliação da imagem, né? Eu costumo falar que é uma parceria, né? O médico urologista, ele examina, ele conversa com o paciente. Quando ele tem uma dúvida um pouco mais complexa, que ele precisa de um detalhe a mais, aí ele pede uma opinião para um outro colega, pede um exame adicional, detalha bem qual a queixa do paciente, ele acaba nos trazendo uma dúvida e a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, devolver uma resposta mais assertiva para o tratamento. Oh, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu acho que o tratamento seria melhor dessa maneira, por tal motivo. A gente tenta sempre agregar a conduta do colega. E existe, né, na mulher ali o exame ouro, né, por exemplo, no equivalente à mulher do câncer de mamas, né, que seria a mamografia. Existe o equivalente à mamografia para o homem? O homem, ele normalmente não se cuida, né? Esse que é o grande problema, né? A gente tem uma estimativa que a cada 7 mulheres que procuram uma ginecologista, um homem procura um urologista. Então já começa o grande problema, que o pessoal já não gosta de se cuidar. Quando procura é porque tem alguma coisa, né? Já passou da hora. Exatamente. Então, assim, a urologia ela vai trabalhar um pouco diferente. Os grandes exames para rastreamento no homem seriam o exame de toque e o PSA para voltar para a próstata. Tá certo. E aí a mulher, já comparando, né, 7-1, que eu tô chocada com esse dado. A mulher, acho que muito influenciada pela mãe também, né? A menina, né, começa ali a puberdade, a primeira menstruação, acaba indo ao ginecologista, a mãe leva, né? E com os homens não é algo comum, né? Vira uma rotina para eles, né? Essa visita anual, sabe que tá tudo bem comigo? Eu não sinto nada, preciso ir ao médico? Eles não se fazem essa pergunta. Eles são autossuficientes. Eu me sinto bem e não vejo motivo para ir. Então a gente vem aqui desmistificar isso, né? A partir de que momento o médico deve ir mesmo sem sentir nada, né? Isso, e a partir de que momento, doutor? Então o homem deve começar a procurar urologista desde a infância, né? A gente tem sempre uma recomendação que vá pelo menos uma vez para orientar o que é certo, o que é errado, fazer o exame geral, ver se tem alguma coisa errada com o crescimento, ver se tem alguma coisa errada com o desenvolvimento dos órgãos sexuais, para seguir, né, toda a programação do paciente. Além disso, tem que ser avaliado toda a parte do calendário vacinal e se tem alguma alteração importante, até, além disso, para algumas orientações sobre parte sexual, o que os pais podem orientar, o que os pais podem ajudar nessa área. Tá. Sobre a formação do menino, por exemplo, às vezes o prepúcio, às vezes ele não expõe bem a glande como deveria, às vezes os pais não avaliam mais isso, né? Acabam não limpando mais a criança, eles não avaliam se o prepúcio desce ou não. Outra coisa também é se os testículos desceram lá para o escroto, né? Se eles estão no lugarzinho certo, volta e meia tem que palpar os testículos. Um pediatra bem treinado, a princípio, é para fazer isso, mas aqui no Brasil a gente sabe que às vezes um ou outro pode escapar. Então é bom sempre os pais estarem atentos e pelo menos uma vez durante a infância levar a criança para um médico urologista dar uma avaliadinha. Tem muitos pacientes que chegam no consultório com 20, 25 anos com fimose e não sabem que isso é um problema, justamente porque nunca foram levados mais novos para um médico investigar. Então, por isso que é sempre importante, se você nunca foi no médico urologista, procurar algum de confiança para fazer essa avaliação. Vi que os dois se aliançam, os dois são casados. A mulher também tem influência, né, nessa procura do homem no urologista. A maioria dos pacientes, homens que vêm no consultório, eles vêm meio a contragosto. A mulher é que manda ele consultar. E para mim não tem problema nenhum. A importância para mim é que o paciente ele chegue no consultório para ele ser avaliado, né? Mas a gente vê que a maioria dos pacientes que vão lá continuam procurando ajuda. Então depois que a gente explica quais são os problemas, o que tem que se cuidar, eles vão começar a se cuidar. Então a mulher tem um papel fundamental nesse fator masculino. Ela dá aquele empurrãozinho, né? Até no teu Instagram, doutor, tem um quadro que chama Pergunta das Esposas. O que elas mais te perguntam no Instagram, doutor? A gente tem um quadro ali no Instagram, Pergunta das Esposas, que é destinado para as namoradas, esposas, companheiras dos pacientes, para saber o que elas têm
que elas têm de dúvida, que acabam não perguntando. Então vem muito para saber em relação a tamanho de pênis, a quantidade de relação. Tem muita mulher querendo saber se o homem não transa mais que 2 vezes por semana é porque tá traindo. E tá? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Tem alguma maneira mágica de descobrir se o homem está traindo ou não? Infelizmente não tem. É importantíssimo o casal ter uma intimidade e conversar sobre o assunto. Tudo que a gente precisa saber, a gente tem que falar com o companheiro ou com a companheira. Existe um número normal e anormal de relações? Por exemplo, a Sabrina que falou que, eu não sei, acho que transava 40 vezes por semana. Isso existe de fato? Existe um número normal, um mínimo, um máximo? 40 vezes é anormal? Teve um paciente de 60 anos que falava que transava uma vez por mês e veio para saber se estava tudo bem, né? E questionando ele falou que para ele estava tudo bem, para a parceira estava tudo bem. Então, a princípio, não tem problema nenhum. O grande problema da relação sexual e da intimidade é quando a parceria não se conversa ou se ela não está satisfeita com a parceria, né? Então, se uma pessoa quer ter 5 vezes por semana, a outra quer ter 1 vez por mês, aí vai gerar um problema. Se as duas estão satisfeitas em fazer 1 vez por mês, 2 vezes por mês, a princípio não tem problema tudo nenhum. Certo. Exatamente. Entendi. Então não existe a questão da insuficiência de achar que precisa de ajuda. Como é que é essa história? Não tem, porque até cada pessoa é uma pessoa, né? A gente não sabe o que ela passa em casa, o que ela passa no trabalho, o que ela passa na família. Então tem gente que vai ter menos vontade de ter relação naquele momento da vida e depois pode ter mais. Então não tem um número certo de quantidade de relação. Normalmente quando começa um namoro, às vezes tem relação 3 vezes por dia, depois é casado, às vezes é um pouco menos, mas não é porque deixou de amar ou tem algum outro problema. Normalmente, e se ela tem vontade, mas não desenvolve a situação? quando a pessoa tem a vontade de relação, mas o órgão não responde, aí tem que ser verificado qual que é o problema. Tem várias formas de disfunção sexual e de disfunção erétil, né? As duas principais vão ser se tem algum problema com o seu corpo, então pode ter algum problema hormonal, a diabetes tem grande fator nisso, pode ser que o pênis não esteja conseguindo encher muito de sangue, e tem outro tipo de alteração que é a disfunção erétil psicogênica. Essas são as duas principais. A psicogênica significa o quê? O corpo está totalmente saudável, só que a cabeça não dá a resposta. Então não vai funcionar. A gente precisa de uma melhor avaliação, aí sim a gente passa por um exame que é o ultrassom Doppler peniano. Esse exame ele vai ser feito para demonstrar se tem algum problema na vasculatura do pênis ou se realmente o problema é só na cabeça, né? O doutor pode falar até mais pra gente. A ereção acontece através de um processo vascular, né? Aumenta o fluxo sanguíneo no pênis e a veia do pênis também retém mais o sangue ali. Então isso acaba, insufla igualzinho um balão. E o nosso exame, então, a gente acaba avaliando se o suprimento arterial e a drenagem venosa estão dentro dos parâmetros normais. A partir disso, a gente tira um monte de dúvidas do urologista que vai saber, então, tratar a causa mais específica daquela disfunção erétil. Aí, com o resultado do ultrassom Doppler peniano, a gente consegue decidir se o tratamento desse paciente vai ser com injeções no pênis, se vai ser com comprimidos um pouco mais fortes, ou até passar por um procedimento cirúrgico, que são as próteses penianas, né? Então, as próteses penianas geram muita dúvida, né? O que é essa prótese peniana? A prótese peniana vai ser um conjunto de cilindros que vão ser colocados dentro do pênis, que vai ficar escondidinho e quando a pessoa quiser ter relação, vai ser posicionado. Principais dúvidas sobre a prótese peniana. Primeiro, eu vou ter prazer? Sim, o prazer é o mesmo. Eu vou conseguir ejacular? Se antes conseguir ejacular, vai conseguir ejacular. Eu vou conseguir ter uma ereção boa e dar satisfação para minha parceria? Em torno de 85% a 95% das parcerias dizem que não tem problema nenhum com prótese peniana. Então, se a pessoa tem o desejo sexual, às vezes fazer uma cirurgia é a solução. E a prótese fica sempre erétil? Vai aparecer na praia ou é uma coisa que dá para esconder no dia a dia? Como é que funciona isso? A gente tem 2 tipos de prótese. Um tipo é a prótese semi-rígida, que ela é como se fosse uns tubos de silicone, em que tu deixa ela maleável, então tu pode esconder ela na cueca. Desarmar, assim. Exatamente. Tu deixa ela escondidinha na cueca e segue o dia a dia. E quando vai precisar, tu posiciona ela para ter a relação. Tem a relação normal, acabou a relação, tu esconde ela de novo. O que mais tem de desenvolvimento nessa área de ereção seria as próteses infláveis. Elas são próteses importadas, em que tem um cilindro dela que fica murchinho e tu faz um insuflamento dessa bombinha que tem um reservatório de soro e aí faz uma ereção bem mais natural. Mas isso tudo fica inserido dentro da pessoa, inclusive a bombinha. Próteses penianas vão ficar 100% dentro do corpo, né? Não tem nada de dispositivo para fora que tem que mexer, sempre no corpo. A parceria consegue perceber que é uma prótese, que não é natural? A parceria, elas normalmente sabe que tem a prótese. Tem alguns casos até de pacientes que são solteiros, não contam e a pessoa não percebe, mas normalmente
o paciente que é um casal, ele já vem junto, aconselhados para tudo isso, e consegue sentir alguma diferença, porque a ponta ali do pênis, a glândula, ela não vai ficar vascularizada, não vai ter aquela quantidade de sangue. Então tem um pouquinho de alteração de temperatura, mas a função da penetração, a princípio, vai ser a mesma. Interessante. E o que é mais moderno, então, é essa última... Inflável. Essa prótese inflável. É. Bem legal. E há quanto tempo isso está sendo falado, está sendo usado? Essa é uma prática mais moderna? Como é que é, doutor? A prótese inflável ela já tem mais de 20 anos que ela é feita, só que ela é um produto caro aqui no Brasil, por isso que ela não é tão disseminada. A prótese maleável, ela já é bem mais em conta, inclusive a maioria dos planos de saúde, ela fornecem esse tipo de prótese. Então, independente, os dois tipos, eles vão fornecer uma ereção que gere penetração. Esse é o objetivo da cirurgia. A diferença é o mecanismo que ela vai ser utilizada. A gente Certo. consegue fazer em Criciúma esse procedimento? Consegue, 100%. A gente faz essa cirurgia aqui em Criciúma. E se eu precisar fazer um exame nessa região, tudo certo também? Também Dá pra tudo fazer, certo. doutor? Já viu algum exame? Não, na minha experiência ainda não. Pacientes bem selecionados ainda não veio nenhum. É, Eles deixam de ter queixas às vezes, né? A princípio, o paciente que tem a prótese, ele consegue passar no raio-x do aeroporto normal, ele pode fazer uma ressonância normal. A princípio, é vida normal, né? Porque não tem nenhum produto que vai impedir ele de passar em algum lugar, passar numa revista ou ter algum problema assim. Tá. E aí, outra questão também que eu gostaria de falar, já que a gente tá... É claro que a saúde sexual, né, ela é muito importante, a gente está falando ali de disfunção erétil, mas existe também muito a questão, acho que ligada à autoestima, né, à vaidade masculina também. E aí, eu acho que a gente poderia falar também um pouquinho de estética masculina, não podia, doutor? Podemos sim, com certeza. Então a estética masculina está crescendo muito e a estética genital faz parte de tudo isso, né? Por que às vezes as mulheres podem ter o cuidado e os homens não podem ter cuidado? Então dentro da área masculina tem algumas coisas que podem ser feitas, né? As principais delas vão ser lipopúbica, então faz uma lipoaspiração daquela gordurinha, aquela pochetinha que fica logo acima do pênis, dando uma impressão do pênis ser maior. A segunda é a escrotoplastia, em que a bolsa escrotal ela pode estar elevada no pênis ou estar muito caída. Isso dá um aspecto e um desconforto para o paciente, pode ser corrigido também. E além disso, que tem de maior inovação é o preenchimento com ácido hialurônico do pênis. Então deixa o pênis mais grosso e ele fica mais comprido também quando está no estádio flácido. Entendi. E mais uma vez eu tenho que perguntar, né? É perceptível? É sensível? Como é que fica? Na relação, atrapalha? Não atrapalha? Como é que o homem sente? A sensibilidade? A maioria dos pacientes gosta muito do resultado, até depois, se precisar, voltam para fazer um pouco mais. A maioria das parceiras gostam também. A principal queixa normalmente é do paciente, não da parceria. Mas os pacientes ficam bem contentes com o resultado, sim. Que bacana, né? É importante ver que também homens e mulheres estão aí se cuidando, né? Buscando esse autocuidado mesmo, né? Isso. Porque antigamente a pessoa estava meio que fadada a aceitar aquela condição, né? E aí hoje em dia existem... porque são questões muito ligadas no psicológico também, né? Que deixa a pessoa mais ou menos segura. Eu acho que é importante buscar aí o seu bem-estar. Exatamente. Além de uma parte física, é uma parte de autoestima. Então tem muita gente que tem vergonha por ter uma gordura a mais, por ter o pênis um pouco pequeno, ou por ter o pênis fino, que não consegue usar uma sunga na praia e queria usar sunga. Então a estética genital masculina está aí para isso. Tem que procurar um profissional que seja adequado, que trabalhe com isso para te dar segurança acima de tudo. Muito bacana. E essa parte toda de estética masculina, tanto essa parte de preenchimento, de toxina mesmo, né, que a gente falou nos testículos, isso tudo de alguma forma pode afetar a produção dos espermatozoides ou funciona normal? Como fica essa parte de fertilidade a partir do momento que a gente opta por algum procedimento? A estética masculina genital é uma área muito segura, né? Cada vez tem mais estudos mostrando a segurança de todos esses procedimentos e que não mudam nem a função sexual, nem a ereção e nem produção de espermatozoide. Então, a princípio, é bem tranquilo, sim. Ainda falando aí de fertilidade, doutor, quando é que o casal, por exemplo, o tentante, tem que procurar um urologista? Eu faço essa pergunta porque um outro dia também, em outra oportunidade, o doutor Gabriel me comentou que também para ver essa questão de fertilidade era uma coisa da mulher buscar uma consulta para o homem, não partir do homem buscar uma consulta para ele mesmo, né? Quando é que o casal, então, te procura
para falar dessas queixas, dessa situação de infertilidade? Então, 100% dos casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo têm que ser acompanhados com o ginecologista e o urologista. Por quê? 40% a 50% dos fatores de infertilidade vão ser do homem. E tem muito desses fatores que são corrigidos com cirurgia, com algum estímulo sexual, com algum tipo de hormônio sexual específico. Então, sempre a conduta é consultar com o ginecologista e com o urologista. E aí, nesse caso, quais exames são feitos? Quando a gente vai avaliar a fertilidade masculina, a gente sempre inicia com o espermograma, que é a avaliação do sêmen masculino. Isso a gente vai conseguir ver a quantidade de espermatozoides, se o líquido que ele está ali é bom e se o tipo desses espermatozoides são os espermatozoides que vão fazer a fertilização. Além disso, a gente normalmente complementa com os exames de sangue para ver a questão hormonal do paciente. Alguns exames de genética podem ser solicitados. No ultrassom da bolsa escrotal, a gente consegue ver se tem a presença de varicocele. A varicocele é um dos principais fatores que dá para corrigir a infertilidade. Varicocele, a gente vê se tem veinhas dilatadas ali ao redor do testículo. Isso é um dos fatores que o médico urologista ele pode intervir e a infertilidade ser tratada. E esse exame é dolorido? Não, a gente passa um gelzinho, em 2 minutinhos acaba. É um exame rápido. É muito tranquilo. A gente pede o paciente fazer algumas manobras para ver se a veia dilata ou não, mas é extremamente rápido, indolor. E é comum os casos de varicocele? É extremamente comum. Acho que toda semana a gente vê 2, 3. É uma queixa muito comum. É tão comum quanto varizes nas pernas ou hemorroidas. É uma doença de um cunho similar, digamos assim. E o tratamento? A varicocele ela vai ser dividida em varicocele sintomática e assintomática. Tem os pacientes que eles vão ter dor e vão operar por dor, e tem os pacientes que não vão ter dor, mas estão procurando por infertilidade. Esses pacientes também vão ter indicação de operar. Por quê? Porque a varicocele aumenta a chance de infertilidade. Ele aquece os testículos e prejudica a formação dos espermatozoides. É que eu sempre tive, usar um laptop, alguma coisa que esquente assim nas coxas, isso pode contribuir para uma infertilidade? Pode e contribui. O uso de laptop muito tempo em cima direto, o uso de laptop, notebook diretamente ali em cima do colo, deixar o celular no bolso da frente, banhos de hidromassagem durante muito tempo, sauna durante a semana, isso tudo prejudica a fertilidade. Qualquer coisa que esquente demais, então. Qualquer coisa que esteja prejudicando a temperatura da bolsa escrotal vai prejudicar também a produção dos espermatozoides. Alguma outra coisa, esportes, alguma outra orientação? Pensei assim, nisso também. Então, as medidas que os homens que estão tentando engravidar e não estão conseguindo devem fazer são o quê? Melhorar a dieta, porque dietas que têm muitos enlatados, dietas que têm muitos conservantes prejudicam muito a formação desses espermatozoides. Os pacientes sedentários, então, que não fazem atividade física, vão ter um prejuízo importante, porque vai ficar com mais radicais livres no corpo, então tem um prejuízo na formação do espermatozoide, pacientes que fumam e que bebem também. Então, tudo isso vai ter que ser modificado para melhorar a qualidade de vida. Ou seja, o feijão com arroz, bons hábitos de vida. Exatamente. Né, para todas as doenças. Agora, me diz uma coisa, é impressão minha ou o número de casos de doenças masculinas, principalmente câncer de próstata e de testículos, tem aumentado de fato? Ou está tendo mais diagnóstico? O que vocês acham que vem acontecendo? Acho que são os dois fatores, né? A medicina ficou mais sensível, a gente detecta os cânceres assim como desde pequenininhos mais fáceis, e as pessoas têm envelhecido mais, então a idade média da população aumentou. Outra coisa é que se acredita que com o passar dos anos, um homem de 90 anos tem 95% de chance de ter câncer de próstata. Então, a princípio, todo mundo terá um câncer de próstata. A grande pergunta aqui é se esse câncer de próstata é o que vai te matar ou não. Às vezes é um câncer de próstata muito pouco agressivo, muito indolente, que a gente fala, que cresce muito devagarzinho, e nesse meio tempo tu vai morrer de qualquer outra causa, de um infarto do coração, de um AVC, de um outro câncer qualquer. Então a medicina, hoje em dia, a gente está caminhando para uma área de escolher qual câncer de próstata merece ser tratado e qual câncer de próstata nós vamos só observar. É nesse ponto que o médico radiologista pode ajudar o urologista. Indicar para ele qual câncer que é agressivo e merece um tratamento mais radical, seja com cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, quando o paciente é diagnosticado com câncer de próstata, ele acha que a vida dele acabou. E não é bem assim, porque hoje em dia a gente vê que muitos desses cânceres de próstata não vão nem evoluir. Então, quando tem o diagnóstico, tem que ser avaliado com um profissional urologista, porque grande quantidade desses cânceres vai fazer uma coisa que se chama Active Surveillance, que é o segmento ativo. Tu só fica acompanhando aquele tumor, vê que esse tumor não cresce e o paciente vai seguindo a vida dele. Se por algum acaso
tiver a troca, a mudança do grau desse tumor, aí sim ele pode ser feito alguma coisa. Não, é deixar o paciente livre. É todo ano, a cada 6 meses, a gente controlar o paciente, a gente faz novos exames, a gente faz um novo toque, às vezes pede uma ressonância, repete a biópsia para ver se continua tudo parecido. Não é assim, ó, tá livre, não precisa mais voltar aqui. É um controle. Acompanhar, aquela Sobre esse liberdade ponto. vigiada. Exatamente. A gente não quer aumentar os riscos, a gente quer ter o risco controlado e manter a qualidade de vida do paciente. Hoje a gente fala muito sobre a qualidade de vida, né? Tem a questão da prevenção. Prevenir, além dos bons hábitos de vida, existe alguma coisa que possa ser feita ou é só a gente atuar mesmo na detecção precoce? Evitar o uso de hormônios, talvez, né? O pessoal da academia aí, que gosta de usar alguma coisa diferente. Acho que hoje em dia é um grande fator de risco que eu vejo na minha prática. Não só para câncer de próstata, mas também acho que testículo. Peguei um de fígado uma vez também, que estava relacionado a hormônios. Então, é evitar esse uso indiscriminado de hormônios, assim, sem controle. Ponto importante, né, de se observar, porque a gente vê que é uma prática cada vez mais comum, né, e até entre amigos, indicar um para o outro. O que eu costumo dizer é que quando é um médico bem treinado e que está te orientando e ele vai te controlar e vai fazer os exames certos, tudo bem. Agora, se é aquela prática que ele pede uma vez e tu vai rever esse médico só daqui 2, 3 anos, quando tu quer mudar o treinamento... A reposição de testosterona, ela é ótima para quem precisa. Para quem não precisa, ela é péssima. Então, para quem não precisa, vai aumentar a chance de tumores, vai aumentar a possibilidade de não conseguir ter filhos, vai aumentar a chance em até 10 a 15 anos do paciente ter infarto, ter AVC, então só tem a causar a piora desse paciente. Para o paciente que precisa ter a reposição hormonal, ela vai ser ótima, ela vai dar mais bem-estar, ela vai deixar o paciente dormir melhor, fazer as suas atividades melhor, recupera o desejo sexual. Então tem que estar sempre bem indicado e procurar um profissional que faça isso. Certo. E aí, eu queria de novo comparar as mulheres, mas é que é um conteúdo que eu acabo, por ser mulher, né, da minha faixa etária ainda aos 40 ali, consumindo bastante. Existe o autoexame das mamas. Existe o autoexame pro homem também? Bom, durante o banho, o ideal é que pelo menos uma vez por mês o homem tente se apalpar, principalmente os testículos. Na nossa faixa etária, o câncer mais comum é o de testículo. Então, palpando qualquer nodulaçãozinha, alguma coisa pequena, o ideal é ir no médico urologista, que vai tentar palpar também, e não raro vai pedir um ultrassom, que é um exame muito tranquilo, que não dói, só coloca um gelzinho gelado no testículo, a gente avalia e sabe dizer se aquilo ali é uma coisa benigna ou se a gente ficou em dúvida. Em ficando em dúvida, a gente escreve para o urologista avaliar melhor o que poderia ser aquilo. Então, é se acompanhar qualquer coisa de diferente que não estava ali a aparecer. Isso. A maioria dos cânceres de testículo são diagnosticados pelo próprio paciente. Então, o paciente sente no banho um carocinho, sente uma dor no testículo e vai procurar a gente faz ultrassom e faz o diagnóstico. Então, é importante sempre ter um controle para ver se tem alguma mudança no seu testículo. Então, Gabriel, se a pessoa acordou e urinou diferente, um pouco mais avermelhado, às vezes um vermelho vivo, qual é a tua conduta com isso? Assim, o que tu pensaria? Então, sangramento na urina sempre deve ser avaliado, porque por mais que possa ser só uma pedrinha que mexeu e sangrou um pouquinho, sempre tem a possibilidade de ser um câncer de rim ou um câncer de bexiga. Então, sangrou o xixi, tem que sempre procurar um urologista para fazer essa avaliação. Nessa avaliação, a gente tem alguns métodos, né? E a gente vai preferir no início como ultrassom, mas para ver bem certinho o que é, a gente vai pedir uma tomografia ou uma ressonância. Sim, que são os exames que não são invasivos, a gente coloca o paciente numa máquina e a gente vê se realmente tem uma lesãozinha, um pólipo, uma lesão maior, tanto na bexiga quanto no rim, e às vezes essas lesões podem sangrar. A gente também consegue dar outras informações, assim, se tiver uma lesão mesmo, de estadiamento, se está invadindo alguma veia, tentando indicar como é que seria o melhor procedimento cirúrgico para o paciente, se for decidido operar também. E esses exames exigem algum preparo, doutor? A gente pede um jejum, de pelo menos 4 horas, paciente, assim, às vezes alguns têm alguma reaçãozinha leve, pode sentir uma náusea quando injeta contraste. Mas, de maneira geral, é super bem tolerado, não me lembro a última vez que tive uma reação. Tá. Desde que respeitado o jejum. E o paciente, por exemplo, ele pode escolher entre fazer esse exame, eu imagino que o homem queira fazer esse exame com o médico homem também, eu não sei se ele se sente confortável. Pode escolher? Pode pedir com quem queira fazer, sim. Tá certo. E, doutor, o paciente sentiu alguma dor na barriga, ali naquela região mais embaixo, ele não sabe se é bexiga, ele não sabe se faz parte do que se são gases,
ele deve procurar o urologista, dor na lombar, muita gente se queixa e aí vem aquela coisa, é o ciático, mas nem sempre é o ciático, né? Muita gente com pedra nos rins também se queixa já de dor achando que é o ciático, eu já vi falar super disso, exato. E aí então, quando a dor é estranho o suficiente para eu procurar um médico urologista? Então, as duas principais causas de dor embaixo do ventre, um pouquinho aqui para o lado, vão ser infecção urinária, seja ela na bexiga ou nos rins, ou cálculos, né? Pedrinhas que estão tentando migrar. Quando a pedrinha está saindo, ela acaba trancando a via do xixi, o rim acaba inchando e causa aquela dor bem importante, né? Então, sempre que tem essa dor, tem que procurar um profissional para ver se realmente é uma pedrinha, uma infecção e conseguir fazer o tratamento ideal. Nada de tomar chá para ele... Nada de tomar quebra-pedra. Então, a Não gente vai pode funcionar. avaliar, ajudar na avaliação, então, com ultrassom. Se a pedra ainda estiver no rim, a gente consegue medir a pedra, dizer onde é que ela está. E a melhor avaliação seria por tomografia. Depois que a pedra saiu do rim, que ela já está machucando a paredezinha do ureter, a gente consegue dizer exatamente onde é que essa pedrinha está no ureter, para o urologista conseguir programar se a melhor maneira é tirar por cima, por baixo, ou fazer ondas de choque. A gente que dá essa distância e o tamanho da pedra, que é o que vai dar a conduta do colega urologista. E uma vez retirada, não vou dizer que ela volta, porque ela foi retirada, mas novas pedras podem surgir? Algumas pessoas são formadoras crônicas de cálculo. Elas vão ficar produzindo pedrinha no rim a vida inteira. Tem alguns fatores que a gente pode fazer para tentar evitar. Primeiro é fazer uma avaliação com o urologista para ver se não tem algum problema no sangue ou no xixi. Segundo, beber muita água. Porque quando tu bebe bastante água, aquele excesso de pozinho vai saindo junto no xixi diluído e diminui a chance de fazer o cálculo. Agora uma pergunta que vocês podem rir internamente, tá? Mas me surgiu aqui. Essa pessoa que tem formação, que tem a propensão, a formação de pedra no rim, ela também vai ter a propensão de formação de pedras, tipo na vesícula? Nossa, ou... todo mundo pergunta isso. É? Todo mundo pergunta Então isso. tá bom. É. Então foi. Não tem relação. Pedra na vesícula e pedra no rim são coisas totalmente diferentes, né? Mas tem muita gente que pergunta isso. Fala, tem pedra no rim? Ah, sim, eu tenho um monte de pedra na vesícula. Já fiquei imaginando que podia ter uma relação de uma coisa. Não, Então não tem. Não, não foi. Tão aleatória. Tinha mais uma coisa que eu acho que seria importante a gente falar ainda da saúde sexual masculina, mas a gente não falou. Da cirurgia de vasectomia, né, doutor? Eu acho que a gente podia falar disso aí também. também. Não é só a responsabilidade das mulheres, né? Exato. Na verdade, é uma cirurgia muito mais simples, muito mais fácil, que tem alta no mesmo período, 1 hora, 2. Isso aí. É a vasectomia, é a anestesia local, gente. Então, isso deve ser discutido pelos colegas, pelo casal, enfim. A vasectomia veio para quebrar um tabu de que a contracepção tem que ser feminina. Então, a vasectomia vai ser feita com uma anestesia local, são 2 cortes mínimos menores que 1 centímetro. Normalmente nem vai mais ver depois, o paciente já sai andando no mesmo dia da cirurgia e já está com muito mais segurança para evitar uma concepção sem querer, né, aí para o casal. Então não tem por que ficar expondo a mulher a tomar hormônio na vida inteira, fazer procedimentos invasivos durante a vida, fazer laqueadura, que é uma cirurgia muito grande. Se tem uma cirurgia que pode ser benéfica para o casal. Então tem que ser sempre discutido, mas é sempre uma ótima opção. Certo. E aí falamos da mulher laqueadura, o homem faz a vasectomia. E a mulher também, tocando nesse assunto, a mulher também deve ir ao urologista, né? As pessoas acham que não, que o urologista só trata de homem, né? O urologista também trata de mulher. Quando a mulher procura o urologista, doutor? Então tem algumas situações que são compartilhadas entre a urologia e a ginecologia. Então se tem bexiga caída, se tem perda de xixi, tudo isso vai ser cuidado por a gente. E tem alguns outros fatores que são tumores no rim, tumores na bexiga, pedrinhas no rim, isso também a gente vai cuidar. Maravilha. O doutor que é noivo, né, de uma uroginecologista. E aí, o assunto vai para casa também, fica no trabalho, juntos. fica em casa, operam juntos? Sim, a gente opera junto. Discutir casos. A gente opera junto, a gente sempre conversa bastante para discutir os casos, para sempre escolher a melhor opção. E é bom que tem o melhor dos dois mundos, né? Às vezes tem uma opção melhor dela, às vezes tem uma opção melhor minha, isso ajuda bastante mesmo. Vamos trazer também para um podcast. Bora. Então, lá na clínica, às vezes acontece de uma paciente, vai subir na maca de exame, ela faz um pouquinho mais de força, dá uma tossidinha e perde um pouco de urina. E muitas vezes elas têm isso como normal na vida delas, né? Quando que essa paciente deveria procurar, então, uma ajuda especializada, médico urologista, para avaliar essa perda de urina? Perder xixi nunca é normal.
sempre deve ser procurado um profissional urologista ou uroginecologista para ser avaliado. Tem alguns tipos de perda urinária, algumas são por força, algumas são porque a bexiga assume o comando do corpo, mas nunca é normal perder xixi. Em nenhuma idade, doutor. Em nenhuma idade, nem jovem, nem adulto, nem mais idoso. Então sempre vai ter algum tratamento para evitar a pessoa de ficar com a calcinha molhada, com mau cheiro, evitar de sair na rua. Então alguma coisa vai ter que ser feita para corrigir Sim, isso. situações desagradáveis. Eu vejo mesmo em pessoas jovens, às vezes na academia, já com um exercício ou outro que não podem fazer por causa do escape mesmo, né? Com certeza, com certeza. Isso aí. Então é isso aí, doutores. Acho que a gente conversou um bocadinho aí, esclareceu sobre os principais, né, assuntos relacionados à saúde masculina. Sim. E- Um pouco a gente pode desmistificar, né? Tirar essa aura de assunto que não pode ser falado, que o homem se acha sempre autossuficiente, não precisa procurar ajuda. Na verdade, não é assim, né? É importante a gente quebrar esse tabu sobre a saúde masculina, né, Roberto? Procurar sempre no início do quadro é mais fácil de tratar também, né? Então é isso aí. Então, para os homens que estão nos ouvindo ou para a mulherada que vai poder alertar os maridos, ficar de olho que a prevenção, né, e ficar atento também, né, sempre ligado na saúde, que é o que a gente pode fazer pela gente, né, o nosso bem mais precioso. Muito obrigada, agradeço vocês e até a próxima. É a próxima, estou aguardando o convite de novo. Vamos lá, É um doutor. prazer estar aqui com vocês.